Boa noite. O programa Brasilianas.org discute hoje os desdobramentos da Operação Lava Jato, com um balanço da crise política após a prisão do líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral. Para debater esses pontos, contamos hoje com a participação de Pedro Serrano, que é professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, de Pier Paulo Bottini, que é advogado criminalista, e de nosso estúdio de Brasília, de Antônio Flávio Testa, que é cientista político da Universidade de Brasília e assessor técnico do Senado. E também contamos com a participação da jornalista Raquel Setes, que selecionará as perguntas de nossos internautas já enviadas aí. Nesse primeiro bloco, vamos falar do desmoronamento das instituições e o significado político e jurídico da prisão de um senador. Pedro, como é que você vê esse episódio, sem levar em conta os personagens, mas o episódio em si do Supremo ordenando a prisão de um senador e do Senado aceitando? Primeiro é um fato histórico, né? Eu acho que foram até agora, é o 9º senador preso durante o exercício do mandato na história brasileira e o primeiro preso com ordem do Supremo Tribunal e convalidação, aí, aceitação do Senado, né? Mas eu creio que o que nós tivemos foi uma ordem, a meu ver, inconstitucional do Supremo, atenta contra os dispositivos da Constituição, que outorgam a chamada imunidade parlamentar, ou seja, o parlamentar só poderia ser preso em flagrante delito, que apesar da fundamentação do Supremo, para mim não houve, aquela fundamentação do Supremo caracteriza assim, vamos dizer, uma fundamentação própria de uma ordem cautelar de prisão, que não poderia haver no caso, também não houve, a meu ver, me parece, o Copira, que é mais entendido do que eu aqui em direito penal, me parece que não é um crime também inafiançável, como determina a Constituição, ou seja, os dispositivos específicos da Constituição com relação à imunidade parlamentar não foram observados. O que talvez esse caso traga para a sociedade agora é a necessidade da gente mudar a Constituição no tocante a essa imunidade parlamentar, porque realmente, sob o ponto de vista institucional, estrutural, do regime democrático, você utilizar do mandato, ou utilizar das relações que o mandato te dá entre os poderes, ou usar dessas relações para poder, vamos dizer, compelir ou seduzir determinado tipo de testemunha, interferir em investigação policial, é realmente algo muito grave que não deve ocorrer, né? Não é a primeira vez nesse caso que isso acontece, é a primeira vez que alguém é preso, mas não é a primeira vez que um parlamentar ameaça usar do seu mandato para obter algum resultado em termos de investigação. Então, talvez o que devesse acontecer é a mudança mesmo do texto constitucional por uma emenda constitucional. Mas enquanto houver esse texto constitucional, ao meu ver, o Supremo se equivocou. Bom, Bottini, como é que você viu então esse episódio? Do ponto de vista do direito penal, eu concordo em primeiro lugar com o Pedro no sentido de que aquela situação era uma situação que ensejaria uma prisão preventiva. Todos os requisitos da prisão preventiva eles estão presentes. No entanto, a nossa Constituição, gostemos ou não, mas ela tem ali uma ressalva criada num determinado momento histórico, mas que ela continua vigente e que concede uma prerrogativa ao parlamentar. O parlamentar ele não é preso preventivamente, o parlamentar só é preso em flagrante, como ele disse, preso em crime inafiançável. Há uma discussão, em primeiro lugar, se ali havia ou não flagrante. O que eles construíram, e aí também não vou aqui, nesse ponto não vou tecer grandes críticas, é que havia um crime de organização criminosa. E a organização criminosa seria um crime permanente, ou seja, ele se portrai no tempo, portanto, a qualquer momento seria flagrante delito. A grande questão aqui é o crime inafiançável. O que é um crime inafiançável? A Constituição estabelece quais são os crimes inafiançáveis. O que o ministro do Supremo Tribunal Federal falou? Ele falou, olha, pelo Código de Processo Penal, quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não se concede fiança. Mas isso não é crime inafiançável. É aquele crime, qualquer crime, naquela situação não consideraria fiança. Mas ele não é um crime afiançável. É uma questão técnica, mas de qualquer forma, não me parece que o crime de organização criminosa, ele não está previsto na Constituição como inafiançável. Então ele não se enquadrava naquela situação. Então, tecnicamente, não me parece aqui, por mais que existissem os requisitos de uma prisão preventiva, não existiam os requisitos para prender um parlamentar. Mas o que me preocupa mais é que numa dessas petições, eu acho que do Ministério Público, eles não fundamentam nisso. Eles dizem que essa regra constitucional não deve ser observada diante das circunstâncias graves da situação. E aí me preocupa, não foi essa a decisão do Supremo. O Supremo preservou a regra constitucional, fez aí até uma ginástica hermenêutica, mas preservou. Mas o pedido era no sentido de que, diante das circunstâncias,
essa regra constitucional tem que ser relativizada. E isso me preocupa num Estado democrático de direito. Bom, vamos para Brasília com o Antônio Flávio Tessa. Tessa, qual que é o estado de espírito do Senado quando convalidou essa decisão do Supremo e como é que está o clima hoje após essa prisão? Olha, o clima não está muito bom, né? A decisão tomada pelo Congresso, pelo Senado, aceitando a votação aberta, já demonstrava uma divisão muito grande, inclusive entre parlamentares da base aliada e também do PT e do PMDB, basicamente. Houve senadores do PT que votaram pela manutenção da prisão e vários senadores do Mato Grosso que apoiaram a manutenção da prisão e eram do PMDB. Isso fez com que o discurso do presidente do Senado, que fez a defesa, que eu acho que vai ao encontro do que os juristas que estão participando do programa colocaram. Mas a verdade é que houve quase que uma convulsão política naquele dia e os argumentos da oposição foram com boa sustentação jurídica e política e também da situação. O que eu acredito é que houve, de fato, esse viés político nesse julgamento, porque aqui se fala muito que há gravações também dos telefonemas do senador Delcídio com o ministro do Supremo. Elas não vazaram, mas se fala muito isso. E é provável que isso tenha mexido com o brio dos ministros do Supremo, que determinaram que fosse preso em condições de flagrante e inafiançável. É isso que o desdobramento é exatamente esse. Hoje, a expectativa em Brasília, durante essa semana, é que venha haver mais prisões, inclusive de parlamentares, né? Então, o clima não está muito bom. Ainda há também o problema na Câmara dos Deputados, né? Amanhã já vai ter reunião da Comissão de Ética. No Senado, a oposição vai abrir um pedido de cassação do senador Delcídio. Então, a coisa começou a ficar muito mais tensa do ponto de vista da reorganização dessa base política para dar andamento às questões mais importantes da República. Ô Pedro, a gente está um quadro hoje aí de uma crise política que às vezes sobrepõe até aos próprios princípios jurídicos aí. Na sua opinião, com esse clima, com esse clamor que se criou nacionalmente, com essa pressão que vem em cima do Congresso, que vem em cima do Supremo, de alguma maneira a Constituição pode ser relativizada em outros pontos também? Ou você acredita que ela está suficientemente consolidada para impedir aventuras? Olha, eu creio que, francamente, do seu ponto de vista jurídico, a Constituição não deve ser flexibilizada, isso é óbvio e evidente. Agora, do seu ponto de vista vamos dizer, político e teórico de Estado, eu acho que nós atravessamos um período, não só no Brasil, um período na história humana em que uma versão, vamos dizer, punitivista da vida, uma visão do direito, vamos dizer, como um empecilho a realizar certos ímpetos persecutórios e uma influência, eu diria que nefasta, é um problema do mundo democrático, não é só um problema do Brasil, uma influência nefasta da mídia, vamos dizer, no exercício e no funcionamento da jurisdição, né? Porque na medida em que casos viram midiáticos, eles deixam de ser julgados pelo critério do lícito e do ilícito que é próprio do direito e passam a ser julgados ou pelo critério da notícia ou não notícia em alguns casos, ou pelo critério do poder ou não poder próprio da política em outros. Mas, de qualquer forma, existe aí o que Luhmann chamaria de uma corrupção sistêmica, ou seja, um mau funcionamento da interação entre os subsistemas comunicativos dentro da sociedade democrática. Então, nós estamos nesse momento no mundo, eu diria. Então, a Constituição como norma, como texto, ela em si ela é frágil para poder conter tudo isso. Ela dependeria de que a sociedade se engajasse na sua defesa, né? Que eu acho que hoje no Brasil talvez seja a principal pauta da cidadania, a defesa da ordem constitucional faça esses avanços, né? Avanços que no fundo significam mecanismos de exceção no lugar de mecanismos jurídico-constitucionais, né? E mecanismos autoritários no lugar de mecanismos protetivos de direitos, né? Bottini, como é que você vê, dentro desse quadro aí internacional, que o Pedro descreve aí, esse mecanismo da cooperação internacional? Você está criando uma corporação internacional acima da política? Como é que... Eu primeiro só queria pegar um gancho da última resposta do Pedro para dizer que é justamente isso. É no momento de crise que a gente avalia a maturidade das instituições. Nós tivemos um momento muito grave, uma questão muito grave, onde foram mencionados ministros do Supremo, e é natural essa reação. Mas, de qualquer forma, a gente deve preservar essa institucionalidade. A gente tem que tomar muito cuidado para que essas exceções
ou essas decisões isoladas diante da gravidade, elas não se tornem algo corriqueiro. Isso vale para a cooperação internacional e vale para todas essas novidades que vieram com a Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato ela trouxe avanços importantes do ponto de vista jurídico, ou podemos dizer avanços, mas novidades importantes. Então ela aprimorou a cooperação internacional, embora com algumas falhas, e a gente vê que essas falhas podem comprometer uma série de produções probatórias. Então a gente vai avançando na cooperação internacional, mas isso pode também acarretar alguns vícios. Você tem o Instituto da Colaboração Premiada, tem o Instituto da Leniência, que são novidades no nosso panorama jurídico, que podem, inclusive, servir para aperfeiçoar, se bem utilizados, uma investigação criminal. Agora, o que não se pode, em nome de uma situação grave, em nome de uma situação delicada, você abrir mão de preceitos constitucionais, você instituir a arbitrariedade, você ficar com medo de decidir contra ou a favor de determinadas questões, só porque a opinião pública ou a mídia exigem o contrário. Eu acho que o judiciário tem um papel contra-majoritário, e é justamente nesse papel ele precisa avaliar essa cooperação internacional, essa delação premiada, essa leniência e dar uma resposta dentro da ordem jurídica, porque senão nós corremos o risco de uma instabilidade institucional. Essa estratégia da força-tarefa de usar a mídia, de pautar a mídia, praticamente são hoje os editores da mídia aí. Até que ponto que essa estratégia não pode ser questionada juridicamente aí como um fator de interferência indevida, digamos, no julgamento? Há países que se tem uma previsão, inclusive, de quando determinada situação, ou determinada prisão, ou determinada ordem judicial, ela é dada dentro de uma situação midiática de massacre da pessoa, você tem até uma nulidade em razão disso. Agora, eu não sei bem se é uma estratégia só da força-tarefa. Eu acho que é uma estratégia de mão dupla, porque para a mídia interessa também muito repercutir essa situação. E é claro que a força-tarefa, até de uma forma, do ponto de vista deles, inteligentemente, eles vão utilizar isso como qualquer um utilizaria. Mas isso, em alguns países, poderia ensejar a própria nulidade do ato. Pedro, a própria relação judiciário e mídia, ou vamos dizer, da força-tarefa e esses grupos de agentes estatais que têm investigado nos últimos anos, com a mídia, ela é inconstitucional. Isso tem que ser falado. Tá. Porque se é verdade que os procedimentos têm que ser transparentes e divulgados ao público, também é verdade que eles devem ser divulgados com igualdade entre os meios de comunicação. Tá. E o que ocorre como uso de estratégia para manipular a notícia por parte de quem investiga, querendo usar a notícia em favor de uma narração acusatória, é que ele entrega a notícia para um jornalista específico, para um veículo. Há uns tempo atrás, veio para a Globo, foi chamada para filmar um flagrante. Né? Então, quer dizer, este tipo de procedimento é absolutamente contrário ao princípio da isonomia, agressivo à Constituição. E a sociedade tem que saber que isso ocorre, tem que repudiar. E tem mais, tem que punir quem faz isso. Nós estamos num momento da sociedade que a sociedade está enlevada pelo fato de que aparentemente passou-se a se punir quem tem capital, quem tem dinheiro, que antigamente não era punido. Nós temos que avançar nisso no sentido de punir os agentes públicos. O agente público que, por exemplo, numa colaboração internacional, comete uma ilicitude, comete uma falta administrativa, tem que ser punido. O agente público que vaza uma informação sigilosa comete crime e comete uma falta funcional, ele tem que ser punido. Não adianta punir só a bandidagem fora do Estado ou na sociedade civil, tem que se punir a bandidagem que está dentro do Estado também. Então, mas para quem que se reclama? Eu acho que existem aí os órgãos que foram instituídos para isso e que nós temos que aperfeiçoá-los. Por exemplo, tem que se instaurar, nós temos que pensar numa mudança de legislação para se instaurar um controle externo da Polícia Federal. Haja vista que os seus órgãos de controle interno nós estamos verificando que não são eficientes, demoram para dar resultado e quando dão resultados corporativistas. Né? Nós temos que aperfeiçoar o controle do Ministério Público, que apesar de ser um controle externo, tem que se comportar de forma corporativista. A sociedade tem que questionar isso. Nós temos que avançar no sentido de fazer com que a lei para todos valha também para os servidores públicos, quando eles, ao investigar, ao exercer o poder de Estado, veja, países que adotam uma estratégia mais punitivista para o Brasil, que não garantem tantos direitos, por outro lado, punem também os agentes públicos que abusam. Então, o sujeito, antes de abusar, ele pensa 10 vezes. Aqui não, nós estamos querendo flexibilizar os direitos sem punir quem abusa. Tá. Então é muito grave isso, nós vamos estar sujeitando a sociedade a uma relação extremamente de subordinação autoritária, de servidão voluntária em relação ao Estado. Isso não pode acontecer. Enfim, vamos voltar ao Tessa. Tessa, o que a gente vê no Congresso hoje é uma pulverização de interesses, é a falta de lideranças referenciais,
uma perda de rumo. E quem é que hoje tem condição de juntar, dar o tom aí e estabelecer um pouco de racionalidade no Congresso? Olha, Nassif, no momento a situação não é das melhores porque há, como você mesmo colocou, essa fragmentação, há muitos interesses difusos e há uma carência de lideranças que possam, tanto na Câmara quanto no Senado, fazer essa convergência e também na articulação com o Executivo. Então, acredito que vai haver, nos próximos dias, uma boa negociação. Eles têm que definir um novo líder de governo, eles têm que definir a situação de Eduardo Cunha, têm que definir o avanço das investigações e fazer com que haja, eu queria pegar o gancho do professor Pedro aí, os servidores públicos também já são objeto de investigação e de punição. É só a gente ver recentemente o caso de Santiago e a cassação do mandato, não, ele já não era mais deputado, mas do cargo de delegado da Polícia Federal do ex-deputado Protógenes. Há investigações, sim, eu acho que as instituições estão funcionando, eu acho que há uma boa transparência, não digo na relação com essa grande mídia, porque você tem realmente muitos interesses, mas se você olhar a ação de mídias regulares, de blogs, a própria mídia da comunicação que a instituição Senado, a TV Justiça e outros colocam, as CPIs são abertas, as investigações são transparentes, na medida do possível. É claro que há vazamento para cá e para lá, e isso tem que ser explicado. Por exemplo, por que havia cópia da delação premiada no gabinete do senador Delcídio? Cópia da delação premiada no escritório de André Esteves. Como é que isso chegou lá? Quem colocou? Estão falando que é a Polícia Federal ou foi gente do Ministério Público? Isso tem que ficar explicado. E quem cometeu esse crime tem que ser punido, isso é evidente. Mas há um avanço, sim, nessa relação com a mídia, essa mídia que é complexa, difusa e que mostra muitos interesses. O Congresso, querendo ou não, por mais crítica que se faça, ele é um conjunto de organizações bem transparentes. O tempo todo ele é aberto, você tem condições de acompanhar as discussões na medida do possível. Mas se você pegar, por exemplo, uma CPI, um depoente chega com habeas corpus e não fala nada. Então, lá no final, você vai fazer relatórios que não são encaminhados corretamente. Você tem, eventualmente, CPIs que têm 2 relatórios ou que não são votados para ser encaminhado à Justiça para proceder às investigações. Então, existem avanços e retrocessos. Nesse momento, a situação é grave, porque é necessário recompor uma base de governo, o governo está totalmente fragmentado, sem liderança no Executivo, sem liderança também consistente nessa relação do Executivo com o Congresso, na Câmara e no Senado. Eu não saberei te dizer se tem um líder hoje, de qualquer partido ou de uma base partidária, que poderia, nesse momento, trazer todas as forças políticas para um projeto de nação. Me parece que nós terminaremos o ano discutindo isso e não veremos uma solução nesse prazo mais imediato. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Raquel Setz, encaminhada por nossos internautas. Lembrando que esse programa foi gravado e as perguntas já escolhidas no nosso site brasilianas.org. O Frederico Borges, do Rio de Janeiro, ele questiona um pouquinho a questão das delações. Ele diz, se o delator somente tem a liberdade monitorada concedida após fechar o acordo de delação, se ela pode ser considerada espontânea e por que isso ainda não foi questionado no Supremo? Botelho, pegando essa questão da delação, digamos o seguinte, se um grupo tem um viés de um lado, o delator, esse grupo ele define o que vai constar da delação, ele pode impor esse seu viés sobre o delator, ou você tem formas de controlar também eventuais preferências políticas de quem aceita a delação? Veja, em tese, uma delação premiada é quando uma pessoa vai à Justiça, ao Ministério Público, e expõe tudo o que ela sabe a respeito de determinado e na prática? Fato, ou seja, então ele deveria expor tudo. Na prática, e eu vou dizer, aqui eu participei de um processo desses de delação no nome da Lava Jato, e posso assegurar que nesse caso não houve nenhum tipo de transversação. Mas escuto que em outras situações isso pode ter acontecido. Agora, é um risco muito grande para o delator, porque o que acontece é que o delator ele precisa falar a verdade. Se ele faltar com a verdade ou se ele omitir alguma coisa... Sim, mas você tem 2 formas de mentir. Uma é faltar com a verdade e outra é não contar toda a verdade. Mas lembrando que a gente está num processo onde tem uma cadeia de delações, onde você quebra sigilos de e-mails, você quebra sigilos de muita coisa, e isso vem à tona e muita coisa vai para uma outra instância, que é a Procuradoria-Geral da República, que talvez tenha esse viés, talvez não tenha. O que eu quero dizer é, há um risco para o delator. Não vou dizer que isso não tenha acontecido, mas se aconteceu,
esse delator corre um risco muito grande de ver o seu acordo quebrado. E aí eu acho que é fundamental, dentro dos avanços que nós dissemos, é que haja um controle muito rígido sobre a delação, porque o delator ele não pode mudar de versão ao bel prazer ou de acordo com a oportunidade. Digamos o seguinte, eu sou executivo de uma empreiteira que eu tratei com um leque amplo de políticos. Se eu definir que a minha delação vai pegar só um leque restrito de políticos, eu não estou faltando com a verdade, não estou... Não, a omissão ela importa na declaração da invalidade da delação, assim como a mentira. Se você se omitir, então o que pode acontecer? E aí por isso que eu digo, a rigidez vai no seguinte: nós temos casos de delação onde houve, claro, pequenos erros materiais e qualquer coisa assim, você não é obrigado a lembrar de tudo, mas você esquecer de uma pessoa, esquecer de um personagem, trazer depois um personagem, ou conflitos evidentes entre duas delações. Quando você faz a careação entre dois delatores, um deles está mentindo. Você tem que invalidar uma dessas duas delações do meu ponto de vista. Você não pode fazer uma careação, que significa que você está duvidando de um deles e ainda assim usar essas duas delações. Então, desse ponto de vista, eu acho que era importante um controle um pouco mais rígido dessa situação. Davi, nós vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org e volta logo. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje os desdobramentos da Operação Lava Jato. Nesse segundo bloco, vamos retomar alguns dos temas do primeiro bloco e também é sobre essa questão da corrupção sistêmica e o regime democrático. O Pedro, você estava querendo falar um pouquinho também sobre... Eu queria que você desse sua opinião sobre a questão da delação também. Eu creio que o Instituto da Delação, ele é um instituto útil. Eu não sou, a maioria dos criminalistas eu sei que é contra a própria existência do Instituto, mas eu acho que o Instituto em si, ele é um instituto útil para o tipo de criminalidade que a gente tem hoje em dia. O problema é a forma como ele tem sido usado no Brasil, o seu uso concreto nas investigações, né? Eu, por exemplo, me parece totalmente inconstitucional você obter uma delação quando o sujeito está preso. Ainda mais tendo-se em conta a realidade das prisões medievais que existem no Brasil. É evidente que aí é uma coação a que o sujeito confesse o crime, etc. Tal. E, inclusive, houve inclusive manifestações do Ministério Público perante o STJ assumindo isso, que era preso para poder obter a delação mesmo. Quer dizer, obviamente, a delação obtida dessa forma, para mim, é nula, inconstitucional, atentatória contra os direitos da pessoa, porque a delação essencialmente é uma confissão, antes de tudo, né? É uma confissão obtida através de uma tortura psíquica, a meu ver, que é o aprisionamento do sujeito nesse tipo de cadeia que nós temos no Brasil, né? Agora, além disso, eu acho que o que há também de forma, vamos dizer, inconstitucional ou incompatível com os valores da nossa Constituição é o uso com que se faz dessas delações. Se dá à delação uma importância e um relevo jurídico que ela não tem, não pode ter. Nós estávamos discutindo isso aqui no intervalo, o professor Pierre estava me ensinando algumas coisas aqui. Quer dizer, realmente se dá uma valência, um valor à delação absolutamente inadequada. Ela não pode ser fundamento para denúncia, não pode ser fundamento para prisão cautelar. E mesmo o uso que a mídia faz dela é um uso deletério para o processo. Claro. Porque a mídia embarca como se aquilo fosse uma prova, e quando a gente sabe que depoimento de réu sempre é algo complexo em termos de prova frágil. O resultado concreto é que, mesmo não sendo prova, cria um clima... cria um efeito manada aí que vai... Mas é uma das grandes questões que nós temos na sociedade contemporânea, que é essa relação entre mídia e jurisdição. Um dos grandes problemas que a gente tem na democracia. Se cria uma narrativa social acusatória, de linchamento, né? A gente não precisa ser só esses casos políticos, não. Pega esses casos de assassinato, o dia do casal Nardoni. A gente começou o julgamento, todo mundo sabia qual que ia ser o resultado. Isso. Como é que você vai ter um julgamento que você sabe de antemão qual é o resultado? Isso não é um julgamento. Isso é um linchamento, isso não é um julgamento. Pode ter forma de julgamento, pode ter um monte de juiz togado ali, um monte de gente vestida, um monte de palavra empolada, pode se ouvir, cumprir todo um ritual, mas aquilo é uma farsa. O julgamento a gente tem que entender como uma realidade mesmo. Um juiz ele tem que ser um sujeito que não tem um preconceito ou uma predisposição ou um pré-julgamento a respeito do fato. Ele tem que ouvir a defesa ouvindo mesmo. Quer dizer, procurando verificar se aquilo que o advogado está falando não é verdade. Ou seja, existe uma certa postura subjetiva e objetiva que implica o ato de julgar. Essa relação entre mídia e jurisdição está acabando com o julgamento, como instituto democrático. Eu queria ver com o Tércio. Você, como cientista político, aí, com a sua experiência no Senado, que é ambiente democrático,
O Senado é uma casa de negociação, onde os senadores levam em conta a sua base política, levam em conta os grupos econômicos aí que financiam as campanhas também, a Câmara a mesma coisa. De que maneira que vocês veem hoje essas manifestações, que são parte integrante da democracia, com essa questão dos crimes que são cometidos e da criminalização de toda a atividade política? E como que o Senado hoje é o clima interno para o Senado cumprir a sua missão, aí os senadores cumprirem as suas obrigações aí com a sua base, com os interesses que ele representa aí? Olha, Nassif, o Senado tem uma característica muito interessante que é constitucional. Eles têm que defender os interesses dos seus estados. Os senadores mantêm uma relação muito direta com as suas lideranças estaduais, o seu trabalho diuturno em torno disso, e participam muito ativamente de todas as comissões. E, claro, defendendo basicamente os seus interesses. E também não é possível, de forma alguma, você ficar à parte da tecnologia. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos na comunicação social do Senado Federal, quando se criou a TV, a rádio, a agência de notícia, a própria internet. Houve uma mudança significativa na qualidade da relação e da produção legislativa a partir da tecnologia de informação e comunicação. Esse dilema que o professor colocou, do juiz ter que ficar um pouco à parte disso para evitar um linchamento e não um julgamento, eu acho isso é impossível na sociedade contemporânea. No jogo político isso é muito mais contundente, porque as mídias sociais são muito fortes, a relação dos parlamentares com a sociedade é muito intensa, eles sabem o peso disso. Não é sempre um parlamentar, por exemplo, do Amapá, como o senador Randolph, que é muito atuante, é um cara de oposição hoje, está na rede e trabalha muito tentando criar uma ação política mais contundente. Ele recebe pressão de todo o Brasil. E ele tem que dar resposta a isso. Isso não é de agora, isso vem de muito tempo. E nós temos que aprender a conviver cada vez mais com isso. Quanto à questão da criminalização da política, eu acho que há muitos exageros. Os políticos mais experientes, mais sábios, eles entendem esse processo e têm que separar um pouco essa relação. Eles sofrem uma pressão enorme dos lobistas, eles sofrem uma pressão enorme da grande mídia e de mídias pequenas também, mas eles têm que cumprir a sua obrigação e fazem isso com competência. Evidentemente que muitos deles ainda estão envolvidos com investigação, com processo no Supremo. Tem uma grande quantidade de parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, que estão respondendo processos. Mas à medida em que esses processos avançam e se chega a uma decisão, eles serão responsabilizados também, como cidadãos comuns, apesar da imunidade parlamentar, que é um direito conquistado, é necessário para questões políticas, isso é fundamental. Agora, tudo isso aí vai depender dessa movimentação entre a sociedade, as instituições públicas e as instituições privadas. Nesse momento, o Senado parece que recebeu uma bola bem forte no peito, está tentando recuperar suas forças, mas eu acredito que isso é questão de tempo. Ele volta e nós teremos uma depuração do processo legislativo e teremos também lideranças que vão emergir dessa crise. É só esperarmos um pouco para nós avaliarmos isso. Tessa, acho que tem uma diferença grande aí entre a visibilidade do político, que depende dela, inclusive para o voto, e a visibilidade do julgador aí, né? A partir do momento que você coloca uma TV Justiça filmando aí, divulgando as sessões do Supremo, você teve uma mudança de comportamento que muitas vezes sai dos autos para jogar para a torcida. Assim. Eu acho que são características bem distintas o juiz e o político aí também, né? A transparência, acho que a sentença do juiz é o grande fator de transparência, né? Olha, Nassif, eu acho que foi uma grande conquista da democracia ter acesso ao julgamento do Mensalão, por exemplo. Depois de 10 anos de investigação e tudo mais, eu assisti todas as sessões, todas sem exceção. Acho que foi um grande avanço. E achei que foi um retrocesso enorme depois do presidente do Supremo dizer que não vai ter mais sessões televisionadas dos próximos grandes julgamentos do Supremo. Isso eu acho que foi um retrocesso. No Senado, da mesma forma. Havia uma tentativa enorme de várias lideranças, a partir do regimento interno, da Constituição, de se fazer o voto fechado. Se o voto fosse fechado, seguramente o senador Delcídio estava em liberdade hoje. A partir do momento que o voto foi aberto, houve uma mudança. Agora, há essa discussão jurídica, se ele está certo, errado. Os dois juristas que estão participando do programa colocaram seus arrazoados com muita competência, por sinal. Mas houve um entendimento diferente. É claro que há uma interdependência cada vez maior do político
e também do juiz, eu acho que do executivo, de todos eles, em relação à tecnologia e o acesso à informação. Você não tem como editar mais, as coisas acontecem em tempo real. Isso aconteceu com o advento da TV Senado, que foi a primeira. Depois veio a TV Câmara e todo o Brasil hoje pode ver o que acontece assim, no momento que está acontecendo. Houve uma época que isso não era possível. E nós não podemos mais voltar atrás. Eu sei que tem as características de cada uma, mas nós não podemos ter, por exemplo, sessão secreta, mas no Senado, como houve uma sessão secreta para caçar o ex-senador Luiz Estevão. O Demóstenes Torres foi cassado em sessão aberta. Na Câmara dos Deputados, da mesma forma. Se tiver, por exemplo, um julgamento do presidente da Câmara pelo plenário, vai ser voto aberto também. Isso é uma conquista da democracia. Nós temos que aprender a conviver com isso e fazer, claro, a depuração do que é real e do que é irreal, do que foi editado e daquilo que tem que ser considerado. Eu acho que nós estamos caminhando nesse aspecto muito bem. Há um avanço significativo da relação da sociedade brasileira organizada, das instituições e a tecnologia de informação e comunicação. É um grande avanço, na minha opinião. Eu só gostaria de lembrar que a única punição que veio para um servidor público, o delegado Protógenes, aí veio porque a mídia também não concordava com a satyagraha. Então você tem um poder de influência de grupos de mídia restritos aí também que não pode ser deixado de lado. E tem uma pressão sobre os ministros, uma pressão espúria, que fez até ministro que em alguns momentos deu algum voto minimamente contrário à opinião pública da mídia, ser achincalhado em público, em aeroporto e tudo mais. Então tem que ter uma diferença entre o que é transparência, visibilidade e o que é indução ao linchamento também. Até porque eu gostaria de fazer uma observação, viu, Nassif? Só para poder polemizar um pouco e sem querer, obviamente, contraditar o arrazoado muito bem dado pelo professor. Mas é que, por exemplo, o suposto transparência do julgamento do mensalão, o processo não foi transparente. Ali você tinha o voto dos ministros. Claro. Agora, a sociedade não conhece o que estava lá nas provas. Eu tive a oportunidade não só de ver o julgamento, como num grupo da PUC estudar o caso. Eu divirjo integralmente da ponderação de provas feitas naquele julgamento, né? Acho que foi totalmente contrário à Constituição. Agora, este debate, isso não aflorou, isso claro. Não foi transparente, porque você edita. O grande problema da comunicação não é a transparência na comunicação, é a edição. Quem é que edita? Quem é que tem o poder de edição? Do mesmo jeito que no Estado, quem tem o poder de exceção, como falava Carl Schmitt, é aquele que tem a capacidade, às vezes, de ditar as relações de poder. Também na mídia social, quem tem o poder de edição é quem tem o poder do controle e da manipulação da informação. Existe a manipulação, nós não podemos negar. Claro. Posso já que estão falando no mensalão e o julgamento aberto, é interessante, eu até concordo que é um avanço você televisionar, embora eu tenha algumas dúvidas sobre ações penais, porque você... ações penais que é a dúvida, né? Talvez você... Ações de constitucionalidade, tudo bem. Claro. Não falasse o nome das pessoas para não expor as pessoas, mas eu acho que é um avanço sim você filmar. O problema é que quem acompanhou todas as sessões, e principalmente os jornalistas, era muito interessante, porque eu advoguei no caso, e eu conversava com os jornalistas, e eles sabiam perfeitamente o que estava acontecendo e tinham essas mesmas críticas. O problema é que o editorial, o sujeito que fazia a matéria, o sujeito que fazia aquela coluna, não necessariamente ele tinha. Então, é engraçado que essa transmissão ao vivo, ela é vista por alguns e por outros você tem um filtro. Então, você percebia essa diferença de compreensão do julgamento do jornalista que acompanhou todas as sessões no dia a dia Sim. e que tinha uma visão crítica, do colunista ou do editorialista que não necessariamente acompanhou. Isso para mim foi muito interessante você ver. A conclusão que você tem... Só para dizer, não é só deletério para a democracia, é deletério para você, jornalista. Claro. Né? Porque eu observo que cada vez mais o jornalista menos investiga. Ele pega um caso desses, ele vai ouvir lá o Ministério Público, o discurso acusador, e dá a notícia como se fosse verdade. Ele não vai investigar. A investigação jornalística está acabando, de fato. Hoje você tem sendo substituída por informações de agentes públicos. O jornalista virou uma longa manus, uma caixa de ressonância do Estado. E é curioso que o jornalista que está melhor investigando todos esses casos, que é Marcelo Auler, não está ligado a nenhum órgão de imprensa. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Raquel Setz, encaminhada por nossos internautas. Lembra que o programa foi gravado e, portanto, as perguntas já escolhidas no nosso site brasilianas.org. Bom, a Lídia Ferreira, que é do Rio de Janeiro, ela diz que os analistas afirmam que os processos da Lava Jato estão pondo em risco importantes empresas brasileiras e, portanto, os próprios empreendimentos nacionais. De que forma os juízes responsáveis pela Lava Jato deveriam agir
para atacar a corrupção sem destruir as empresas Deixa eu aproveitar o gancho, só fazer uma... Isso é um papel do juiz que está julgando ou é um papel muito mais institucional do executivo de encontrar uma solução que permita a punição dos culpados sem afetar a economia? Como é que você vê, Pedro? Nesse momento, eu acho que é um papel do executivo e do legislativo. Nós precisamos produzir uma legislação no Brasil, a exemplo do que foi feito na Europa e nos Estados Unidos, estamos falando nada novo, em que haja, vamos dizer, a punição da pessoa jurídica com multas, etc., mas que se preserve a sua existência. Nenhum país do mundo, ao criar esse tipo de legislação anticorrupção que nós temos aqui, nenhum país, nem os Estados Unidos, né, produziu uma legislação visando terminar vamos dizer, acabar com as suas empresas, né? Quer dizer, ele estabelece mecanismos de punição, mecanismos de sanção, mas preocupado em preservar, vamos dizer, a sua atividade empresarial, a atividade econômica. Eu sou advogado de vários grupos empresariais que se envolveram ou foram envolvidos nesse tipo de situação. Posso dizer o nome de alguns deles, a Alstom, a Odebrecht, etc. Quer dizer, e realmente eu creio que você perder essas empresas seria um imenso equívoco para o desenvolvimento nacional. Então, mas eu acho que hoje não está muito na mão do juiz isso, me parece. Isso está mais na mão, a gente tem que entender, do executivo e do legislativo produzindo uma legislação adequada que comporte uma solução desse problema. Então, mas eu vou perguntar para o Bodinho, não tem a figura do... Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos usa a questão do indulto lá quando tem um chamado interesse nacional, usou no caso Lockheed e outros aí. Essa figura Não. politicamente inviável aqui. Não, politicamente existe o indulto, claro, mas ele tem outra finalidade aqui no Brasil. Mas existe a leniência, ou seja, a gente pode, claro que desenvolvendo e aprimorando, Claro. mas veja, eu participei de acordos de leniência nesse processo todo. A leniência é muito interessante porque você pune a empresa com a sanção pecuniária para que não reste uma sensação de impunidade. Você pune a pessoa física, ela vai presa, você tem a pena corporal, então ninguém está dizendo só em pagar e resolver o problema, você tem uma punição corporal, mas, no entanto, a empresa zera esse problema e segue adiante. Então, o executivo, o acionista eventualmente envolvido, mas eles vão ter sua pena corporal, eles vão ficar presos, a empresa ressarce o dano, paga uma multa, mas segue adiante. Mas vamos pegar esse ponto aí, vamos pegar uma Camargo Corrêa. Tem os acionistas, tem a Camargo Corrêa. Dependendo da multa que for ser aplicada na Camargo Corrêa, você pode inviabilizar. Se você aplica a multa no acionista, ele vende a sua participação, recolhe o dinheiro, paga e a empresa fica preservada. Essa é uma proposta, isso é uma proposta que até foi apresentada e foi bastante discutida. Eu acho que você tem N formas de fazer isso, mas até porque essas leniências que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas por cima de uma lacuna legal. Ou seja, a lei ela tem uma falha e isso está sendo feito negociado com o Ministério Público, mas de qualquer forma você precisa de uma segurança para fazer isso. E a segurança legal hoje ela não é completa. Você precisa. Vamos para o segundo intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute hoje os desdobramentos da Operação Lava Jato. Nesse terceiro bloco, vamos tentar entender um pouquinho as formas de reconstrução política e jurídica aí. Eu volto para Brasília com Tessa. Tessa, a gente está vendo muitas notícias de movimentos de deputados indo para um partido, para outro. De alguma maneira, dá para sentir uma reaglutinação política? Por enquanto, está todo mundo meio barata tonta aí, em função aí das últimas notícias da Lava Jato. Eu já vi uma movimentação anterior com o surgimento de novos partidos, como a Rede, a possibilidade de alguns parlamentares migrar para uma nova sigla. Como há um desgaste muito grande de siglas como o PP, o PT, o PMDB em alguns estados, é muito provável que haja uma migração, né, de alguns parlamentares, até para essas siglas novas. Então, essa movimentação já havia antes. É provável que, a partir do desdobramento da crise do Delcídio, isso possa se aumentar um pouco, mas ainda é cedo para falar isso, Nassif. Eu acredito que no começo do ano você vai ter uma outra configuração a partir das possibilidades de chegar ou não à vitória nas eleições de 2016. Sim. Eu vou voltar de novo à questão dos acordos de leniência, Pedro. Quais as possibilidades que esses acordos permitem hoje aí para a preservação da economia e punição das pessoas físicas? Olha, não, no mundo que você tem, inclusive, às vezes é a isenção da própria pessoa física do executivo, etc., tal, quando há o pagamento de uma multa elevada, né?
A solução que eu acho que tanto a maioria dos países da Europa continental e os Estados Unidos encontraram é você aplicar sanções pecuniárias. Esse aqui é o eixo da relação entre a empresa que, vamos dizer, que um executivo é pego cometendo algum mal feito, etc., ou participando de alguma ilicitude, ela é punida com um sancionamento pecuniário, né? De uma forma, obviamente, em que seja significativo, mas ao mesmo tempo ela possa sobreviver. Essa que é que eu acho que é a lógica. Quer dizer, nenhum país rasga dinheiro, assim, queima capital. Você, economista, sabe melhor que a mas nós gente. não temos aqui essa noção. Aqui é esquerda e direita, o conceito de empresa aqui é uma... Então, nenhum país faz isso, queima seu capital, queima suas empresas, seus postos de trabalho, ninguém faz isso, né? Então a gente aqui não pode fazer também. Agora aqui não, a tendência da nossa legislação é ruim. A lei anticorrupção tem aspectos extremamente demagógicos. Por exemplo, propõe a extinção de pessoa jurídica. Em algumas situações isso é até admissível, quando a pessoa jurídica, seja aquelas pessoas pequenas usadas só para fraude, aquelas tais daquelas empresas de consultoria e tal. Mas quando você fala em empresa grande e o Ministério Público tem promovido ações de improbidade, pedindo a extinção de empresas imensas aqui do Brasil, isso é um absurdo em termos de interesse nacional, né? Quer dizer, é um atentado contra o interesse nacional, esse tipo de coisa. A gente tem que enxergar isso, né? Quer dizer, o discurso, vamos dizer, anticorrupção, ele é um discurso consistente e necessário para a sociedade, mas você não pode jogar fora a água, o bebê, a bacia, tudo junto. Você tem que saber, pessoa jurídica, claro, penalizar trabalhadores, postos de emprego, a economia nacional. Quer dizer, é muito grave, você acaba trazendo um problema maior do que o problema da corrupção, né? Botinha, a gente tem de um lado aí, digamos, esse avanço aí das investigações, essa nova ordem jurídica internacional aí que está acabando aí com esses territórios de isenção, essa mistura do crime organizado com caixa 2 e tudo. Mas, por outro lado, tem esses efeitos na economia. De alguma forma, o direito penal internacional ele tá refletindo sobre esses problemas? Sim, ele está. Na verdade, essa tendência a um direito mais punitivista e a novos meios de prova, ela não é só brasileira, ela é mundial. Você vê isso na Europa, principalmente depois da crise econômica de 2008, a gente vê uma série de grandes juristas admitindo e defendendo a flexibilização de uma série de princípios, até juristas tidos por garantistas e tidos como mais cuidadosos em relação ao direito penal. Então a gente vê, a Europa ficou muito chocada com a crise de 2008. Mas a gente tem pouca informação de punições aí, gestores... Exato. Você tem esses juristas chocados dizendo e falando, mas você tem. Agora, qual que é o problema no Brasil? A gente acaba importando as coisas pela metade. Então, a ideia da leniência nós importamos, mas veja a situação. Hoje uma empresa que praticou, por exemplo, um cartel para fraudar uma licitação pública, ela vai ter um problema penal, ela vai ter um problema de ação civil pública, ela vai ter um problema no CAD, ela vai ter um problema na CGU e um problema talvez fora do país. Como é que ela resolve isso? Ela pode fazer uma delação no penal, uma leniência na improbidade, uma leniência no CAD, uma leniência na CGU e um acordo com o DOJ nos Estados Unidos. Nós tentamos explicar um tempo atrás para um cliente americano isso. Ele falou, mas vem cá, com quem eu falo primeiro? Eu falei, olha, não sei, porque se você falar com o sujeito errado primeiro, ele não gosta do outro e talvez você afete outra leniência e as multas não se compensam. Então você tem o mesmo fato, onde você vai pagar multa, em todos eles não se compensam. Nós precisávamos, na verdade, de uma reforma onde você tivesse uma racionalidade, ou seja, quando o cliente numa situação dessa vem por causa de dizer, eu quero colaborar, eu quero fazer uma leniência, o que vai acontecer comigo? Hoje a gente tem uma dificuldade de responder. Então eu acho que nós precisávamos de uma reforma legislativa, e a gente fala que o Brasil tem muitas leis, mas aqui tem algumas leis específicas que ele não tem, que organizasse esse sistema de leniência e colaboração. Então, Tessa, e daí entra um segundo ponto, que é a questão do lobista. Que o lobista é uma figura que faz parte aí do modelo democrático, é o cara que traz subsídios para construção de leis e tudo mais. De que maneira que... E agora está havendo uma criminalização que você não sabe até que ponto que pega o lobista que paga propina, até que ponto pega o lobista que traz insumos, informações. De que maneira que o Congresso está vendo essa questão do lobby? Houve algumas iniciativas aí para tentar legalizar o lobby, mas como que está esse tema hoje aí? Olha, Nassif, a primeira tentativa foi do senador Marco Maciel em 1972. Até hoje não houve uma definição sobre isso. É preciso separar. O lobby é uma atividade lícita, legítima e necessária. O corruptor é um criminoso. Então, a gente recebe no Congresso uma quantidade muito grande de lobistas legítimos, pessoas que trazem as suas reivindicações de movimentos sociais, de interesses empresariais, de tudo mais, para que deem subsídios para a discussão. Isso acontece permanentemente.
E acontece também essas outras questões que agora com a Lava Jato estão vindo à tona, mas que não são recentes, é histórico, e que você acaba vendo a polícia prender esses caras que são condenados hoje, que tem outro tipo de ação. Eu acho que agora seria um momento muito interessante do Congresso definir essa ação, regulamentá-la, discutir em profundidade e regulamentá-la. Mas ainda há um preconceito enorme no Brasil em relação ao lobista. Ele é um representante de interesses lícitos da sociedade, das empresas. Deveria ser discutido com mais profundidade e definida essa regra. Assim como o professor colocou ainda há pouco, Bottini, devia haver uma nova discussão em torno desses acordos, né? O Código Comercial que está para ser discutido, uma nova lei empresarial, tudo isso aí está tramitando no Congresso, mas é que ele entra na agenda e sai da agenda, oscila muito rápido. Então a questão agora é a comissão de ética. Até quando ela vai durar? Daqui até o final do ano? Quando começa, vem já um outro tipo de processo. E as questões estruturais não avançam, e já tem décadas isso. As grandes reformas que o Brasil precisa fazer, elas não são feitas. Você viu recentemente a discussão em torno da reforma política, discutiram muito e não chegaram a quase nada. A discussão sobre a terceirização e muitas outras áreas que precisavam avançar. A dinâmica do processo legislativo brasileiro ainda está muito travada, muito atravancada. Eu acho que a questão do lobby ela tem que ser necessariamente regulamentada, até porque a sociedade precisa saber quem são os representantes legítimos de todos os interesses da economia e da sociedade, e assim começar a dar uma outra dinâmica à nossa democracia, que está avançando aos trancos e barrancos, mas estamos indo muito bem. Pedro, outro ponto é essa questão da privacidade, que hoje a gente vê a questão do sigilo telefônico, de e-mails, a questão de, durante algum tempo, até advogados se sentiam ameaçados aí por essa onda de invasões e tudo. De que maneira que você acha que passou já o epicentro desse clima meio terrorista aí, ou ainda você tem riscos pela frente? O que tem que ser feito aí para garantir as investigações sem desrespeito aos direitos individuais? Olha, infelizmente, nós estamos passando por um momento na humanidade em que, vamos dizer, como disse o Pircas, essa visão punitivista tem se sobreposto muitas vezes à visão chamada garantista, né? No Brasil, a meu ver, como professor de direito constitucional, não tem sentido usar essas expressões garantismo e punitivismo, porque a Constituição é garantista. A Constituição é a Constituição do mundo que tem a pauta mais generosa de direitos e garantias fundamentais. Então existe o científico e não científico, o técnico ou não técnico. O sujeito que é punitivista é um sujeito que opera numa faixa de erro jurídico. Não é nem de interpretação diferente, é de um equívoco jurídico mesmo. Quer dizer, ele subverte o sentido das normas constitucionais. No Brasil, se nós queremos ter alguma esperança como sociedade, como país, em termos de seriedade, é fazer cumprir a Constituição. Não existe outro caminho, né? Quer dizer, eu ainda ontem estava discutindo com um grande criminalista amigo meu, que ele lendo um livro de um juiz da Operação Mãos Limpas, que a conclusão dele é o seguinte: quer dizer, não existe outro jeito de você resolver esses problemas de crime organizado, etc., senão pelo jeito correto. Ou seja, senão pelo caminho das garantias. Qualquer outra solução é inadequada, é ineficiente, não atinge seus objetivos, acaba gerando uma enormidade de injustiças. Então, invasão da intimidade, invasão dos direitos fundamentais, flexibilização da presunção de inocência, obtenção de prova por meio ilícito, tudo isso o país tem que recusar. O Supremo tem que ter a coragem cívica de garantir a Constituição, cumprir o papel para o qual ele foi criado e rejeitar esse tipo de onda midiática e de onda linchadora que contraria a ideia de julgamento e de justiça. Lá no blog, outro dia, eu publiquei um trabalho do Sérgio Moro, de 2004, analisando a Operação Mãos Limpas, mostrando a estratégia. E o ponto central da estratégia era o seguinte: temos que garantir a pauta, controlar a pauta jornalística. Ele não usou termos. A Operação Mãos Limpas deu certo porque controlou a agenda de notícias aí. Qual foi o... E lá nós tivemos suicídios, mortes, um monte de coisa lá. Qual o resultado final? Isso aí chegou de alguma maneira a influenciar o direito penal internacional? As conclusões sobre a operação, do ponto de vista penal, quais são? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a Mãos Limpas ela até pode ser uma referência, mas convenhamos que a Itália não é um país hoje livre de corrupção e que a gente possa dizer que isso é um primor de institucionalidade. Entrou um capo da mídia lá. Claro, com todo o respeito aos meus ascendentes italianos. Em segundo lugar, a gente tem que ter muito claro que no âmbito das Mãos Limpas e mais da utilização da colaboração premiada na Itália,
houveram grandes injustiças. Nós comentávamos ainda há pouco, houve um apresentador da TV italiana Rai que foi massacrado por uma delação premiada por muitos anos e ao final desse processo chegou-se à conclusão que aquela delação foi criada por um organismo da máfia para justamente colocado em descredibilidade por conta das suas posições políticas. Então, tudo isso serve para demonstrar que a Operação Mãos Limpas teve alguns instrumentos importantes, é claro, é inegável, assim como a Lava Jato também tem, eu não posso negar isso. Agora, por outro lado, deixar muito claro que esses exageros, eles demoram depois muito tempo para você recuperar a institucionalidade. Então, mais uma vez, é muito importante essa utilização da mídia, mas também porque a mídia se deixa utilizar. Claro. Ou seja, mais uma vez, por uma situação até... A gente percebe muito na mídia essa questão da disputa pelo furo. Então, o sujeito recebe uma informação de uma autoridade pública. Tem linha política, tem posição política. E ele na hora publica e ele não busca o outro lado. Você tem poucos jornalistas bons que consultam, que perguntam para a defesa sem aquela... Só esclarecer, outro lado não é chegar para você 6 horas da tarde e dizer, obrigado, o que você acha disso aqui? Por favor, a gente teve um caso minutos. Que nós vemos no blog, foi da Veja, com aquele primeiro, o chefe do esquema, como é que chama? Aquele da UTC. Ricardo Pessoa. Você nem sabe se ele deu a declaração ou não deu, ou se usaram ou não usaram, contra o cardeal, que era da Eletrobras, e foi o sujeito que impediu uma jogada deles na eletronuclear. Então, por vingança, ele soltou o cara. A preocupação é essa, é você evitar que a justiça seja utilizada por uma disputa não só política, mas econômica também. É isso. Bom, estamos chegando ao final. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Raquel Setz. Bom, a Dalva Macedo, de São Paulo, ela quer saber se com a prisão do Delcídio, que rotas podem ser tomadas pela frente para o impeachment no parlamento e como o governo pode lidar com isso para conseguir voltar a governar o país. Tessa, a gente tem só um minutinho, se você pudesse responder sintetizando. Claro. Hoje já se fala que a possibilidade do Eduardo Cunha lançar a abertura do processo de impeachment. Então, é possível que isso volte à discussão, mas não tem nada garantido. Esse ano, do ponto de vista político, eu acho que ele não vai trazer mais nenhuma novidade assim, significativa. Acho que o Brasil vai chegar a um novo consenso e haverá, de novo, uma governabilidade a partir do próximo ano, até porque nós temos eleições importantíssimas já no segundo semestre. Não dá para você levar essa crise política mais adiante. Eles vão ter que chegar num acordo, no máximo, até março. Bom, o programa Brasilianas.org sobre os desdobramentos da Operação Lava Jato termina por aqui. Agradeço a participação do Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, do P. Paulo Bottini, que é advogado criminalista, e do Antônio Flávio Testa, cientista político da Universidade de Brasília e assessor técnico do Senado. E também agradeço a colaboração da jornalista Raquel Setz e de você que aí de casa nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá. Ai, ai.